Domingo é o Dia Mundial de Combate ao Fumo e é sobre este hábito que é responsável por doenças graves como câncer de pulmão que nós vamos falar nesta edição da Coluna de Saúde. A nicotina é a principal substância presente no cigarro e atua no sistema nervoso central da mesma forma que drogas como álcool, cocaína e heroína. Por isso, causa dependência. O tabagismo é responsável por 33% dos infartos fulminantes e por 90% dos cânceres de pulmão. Além disso, fumar também aumenta o risco de outras doenças, como tuberculose, infecções respiratórias e úlcera. Os fumantes também podem sofrer de impotência sexual, infertilidade e osteoporose. Por ano, 5 milhões de pessoas morrem no mundo por causa do tabaco. A situação é preocupante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as vítimas fatais do cigarro poderão chegar a 7,5 milhões em 2020. E aqui no estúdio comigo está o pneumologista Alberto Araújo, do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde. Olha, a gente teve aí recentemente um remédio que ajudava a parar de fumar. Existe alguma fórmula mágica já? Qual que é o tratamento mais eficaz para parar de fumar? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, telespectadores. Não existe uma mágica para parar de fumar, né? Existem algumas opções terapêuticas, das quais a comportamental, a mudança de atitude diante da vida, né? A mudança dos comportamentos associados ao fumar, no nosso entendimento, a mais importante. E os medicamentos são importantes também para aliviar os sintomas da abstinência à nicotina, né? Que se verifica quando a pessoa para de fumar. Pois é muito difícil parar de fumar. O senhor que acompanha pessoas que tentam parar de fumar, existem pessoas que têm mais a propensão à dependência da nicotina? Isso já foi verificado pela ciência? Sim, existem. Os fumantes, eles têm assim, características genéticas, né, que determinam a forma, né, de consumo, a intensidade do consumo. Tem também características de personalidade, né? Alguns começam a fumar muito cedo, né? E se tornam, às vezes, fumantes vorazes de grande quantidade de cigarro, né? E existem também influências, né, do ambiente, influências socioambientais, de grupo, especialmente, né? Que fazem com que mesmo aqueles que não têm uma carga genética de se tornar fumantes, acabem se tornando por força, né, do movimento e da participação nos grupos. Agora, no passado recente, a gente viu muitas mudanças, né? Desde propagandas de cigarro são cada vez mais restritas, a gente tem também as áreas de fumantes completamente banidas dentro de restaurantes, por exemplo. Tudo isso ajudou a melhorar. Como é que está aqui no Brasil na comparação com o resto do mundo? Olha, o Brasil, Heloísa, é um dos países em que se verificou uma das quedas mais expressivas, né, do número de fumantes. Hoje nós temos mais ex-fumantes do que fumantes na população em geral. Que boa notícia, né? Sim, 45% de queda entre 1989 e 2013. E esses que continuam fumando? Esses que continuam fumando hoje respondem perto de 14,7% entre homens e mulheres da população em geral. São pessoas que ainda têm, assim, um perfil de uma dependência mais acentuada do tabaco, que tem outras doenças associadas, que às vezes ajudam a manter essa dependência. Por exemplo, o que é uma doença que pode contribuir para a dependência? Olha, muitos quadros de doenças mentais contribuem, né, para a dependência. Um deles é a depressão. Algumas doenças mentais, como a esquizofrenia, se verifica que, por exemplo, quase 70% das pessoas que têm essa doença fumam, né? Então, assim, as doenças mentais, elas fazem parte desse quadro das dificuldades, mas as pessoas também param se oferecido o tratamento. Podem parar. Mas existe um mito, uma crença ainda no nosso meio que, felizmente, está se modificando, né, de que as unidades que acolhem ou que atendem um paciente mental não sejam também livres do tabaco e não se ofereça fumo para as pessoas que forem tratar, né? Isso é uma coisa importante, porque essa é uma cultura nociva. Quando as pessoas precisavam se hospitalizar e tinham uma doença mental, muitas vezes elas não tinham experimentado o cigarro.
e acabavam experimentando durante a internação e se tornavam dependentes. Agora, para quem fuma, eu acho que todo mundo que fuma deve ter ouvido falar, tido contato de alguma forma com a notícia do cigarro eletrônico. E recentemente foi publicado no jornal O Globo um artigo muito interessante do Nelson Motta falando sobre a era do vapor. E daí eu vou só ler um trechinho aqui para a gente entender um pouquinho qual é o argumento dele. Ele fala: os vaporizadores vieram para ficar como um sonho para os fumantes e um pesadelo para as companhias de tabaco e os governos que arrecadam bilhões. Na cabeça dele, isso seria uma saída para quem tenta parar de fumar e não consegue. Qual a sua opinião sobre esse tipo de cigarro? Eu vou utilizar, começando da última parte da frase do queridíssimo Nelson Motta, né, dizendo o seguinte, que é um pesadelo para a saúde pública e um sonho de lucro para a indústria do tabaco. Substituir os cigarros convencionais que começam a cair as suas margens de venda, né, com as políticas, né, de controle do tabaco em todo o mundo, substituir com um produto que é apresentado como inofensivo, e não que não causa os danos. Não é. Vaporizar, né, a diferença do vapor do cigarro eletrônico para a fumaça do cigarro convencional é que a fumaça do cigarro convencional tem alcatrão, né? Os alcaloides do alcatrão, né? E tem monóxido de carbono, né? Dentre outros produtos que vão junto para carregar a nicotina. O vapor ele não é inócuo, ele não é só água que vem desse vapor do cigarro. Vem também um produto muito perigoso chamado propileno glicol, vulgarmente conhecido como gelo seco. E nós não temos ainda, né? Os estudos estão se iniciando, os efeitos que o gelo seco poderá provocar no organismo humano. Mas alguns derivados dele, alguns também são conhecidos, alguns derivados desses que saem no vapor, que é a acroleína, que é vulgarmente conhecido como criolina, né, que já se comenta quando se fala do cigarro convencional. Tem também os aldeídos, né, que é o formaldeído, que é uma substância que conserva cadáver que sai nesse cigarro eletrônico também. Além das nitrogeninas. Então ainda não está comprovada a segurança? Não há nível. Do ponto de vista das sociedades médicas, né, dos estudos realizados até agora, não há segurança para consumo desse produto, nem como remédio, né, para ajudar o fumante a parar de fumar. Pelo contrário, as pessoas que começam a usar ele para tentar parar de fumar, acabam continuando fumando e também usando o cigarro eletrônico. Esse assunto gera muita discussão, então, olha, muito obrigada por essa conversa de hoje. Um prazer de ter aqui com a gente.